Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu queria te agradecer, tá, por estar cedendo esse tempo para o nosso grupo. Nosso grupo é o Grupo 1. O nosso tema é Função Social da Propriedade e Direito Ambiental. E, inicialmente, a gente gostaria de fazer umas perguntas para a senhora, tudo bem? Sim. Só um Vontade. instante. O que é a função social da propriedade rural e o que os produtores de Manhuaçu precisam fazer para cumprir a lei ambiental? Então, boa noite, Abraão e Gabriel, né? Isso. Então, a função social da propriedade é um princípio constitucional, né, brasileiro e que diz que a terra deve ser utilizada de maneira que não beneficie só o proprietário, mas também o coletivo, né? E o que isso quer dizer? Que deve atender simultaneamente os critérios de produtividade, preservação ambiental e respeito às leis trabalhistas e promover o bem-estar social dos que nela trabalham. E aí, eu estou com o celular aqui também, né? Porque aí são duas perguntas em uma, não é isso? Isso. E o que os produtores de Manhuaçu precisam fazer para cumprir a lei ambiental. Em primeiro lugar, respeitar essa função social, né? De acordo com o artigo 186 da Constituição, ela dita algumas regrinhas, né? Para que aconteça cumprir, para que se cumpra, né, essa função social respeitando a legislação ambiental. E aí, como que isso se dá, né? O aproveitamento adequado, né, e racional, né, observando as características e potencialidades da propriedade, a utilização dos recursos naturais, né, de forma sustentável, observação, né, das disposições que regulam as relações de trabalho, garantindo os direitos trabalhistas e garantindo condições dignas aos trabalhadores, garantindo também a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, gerando benefício tanto para o proprietário como para os trabalhadores. E aí, assim, quando fala né, o que precisam fazer para cumprir a lei ambiental, a primeira coisa é respeitar a lei ambiental, né? Coisa que não é feita, não é só aqui na nossa regional, mas como em todo o país, nós temos uma lei ambiental muito fragilizada e nos últimos anos aí houveram uns desmontes ainda das leis ambientais, né? Afrouxaram as legislações e aí a primeira coisa é isso, né? Respeitar a lei vigente, né? Sim. Porque, assim, tem as leis, algumas foram, né, flexibilizadas, digamos assim, em relação aos licenciamentos e tudo, mas quando se trata da propriedade rural, a preservação, né, como que os proprietários fazem para cumprir a lei ambiental, preservar as áreas de preservação permanente, como as margens do rio, topos de morro, encostas, né, considerando Sim. a variabilidade do terreno, a manutenção da reserva legal, que aqui isso não acontece, né, que assim, assim, não é uma questão que é do nosso território, né? Claro que isso acontece mais porque nós temos a monocultura do café. E aí, assim, com o preço elevado do café que nós temos hoje, o que o povo está tirando os restinhos, resquícios de mata que tinha na propriedade não é brincadeira. Sim. Então, assim, nós estamos com um problema gravíssimo, né? E assim, a reserva legal que corresponde
um percentual mínimo de vegetação, né, nativa dentro da propriedade, não está sendo respeitado. Nem os 20% que é garantido por lei, né? Sim. E aí, assim, uma coisa também para que se faça cumprir a lei ambiental, né? É importante os proprietários manterem atualizados o cadastro, né? O Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, que garante vários benefícios ao produtor. Acesso a crédito, contratação de seguro agrícola, isenção de alguns impostos de insumo e equipamentos, e garante programa também de regularização ambiental. Então, assim, é um instrumento muito importante para os agricultores que às vezes passa despercebido, né? É isso, assim. Qual que seria? Teria mais alguma coisa dentro dessa pergunta? Não, seria só isso mesmo. Eu vou te fazer então a próxima pergunta, tá joia? Quais áreas de preservação são obrigatórias nas fazendas de café da nossa região e como podemos usá-las sem prejudicar a produção? No caso, a senhora até já Então, iniciou falando sobre isso, né? Sobre a área de preservação que tem que ter, principalmente perto de rios, né? Rios de nascentes. sim, sim. Então, sobre essa segunda pergunta, quais são as áreas de preservação obrigatórias nas fazendas? Isso. É aquilo, é a área de reserva legal, né, que a nossa legislação diz que aqui no Sudeste é 20% a área mínima, né? Tem outras regiões que chega até 80%, né? A área de reserva legal, que é o caso da Amazônia, o caso do Cerrado, que é um pouco menos, que eu acho que é 35%, e nós aqui no Sudeste é 20%. E, infelizmente, volto a falar que nem esses 20% é respeitado. E aí, a gente tem, né, as APPs, né, que é também áreas de preservação permanente, que é isso que a gente já falou, que é as encostas, né, as margens dos rios, nascentes, e áreas né, que estejam perto disso, né, encostas, topos de morro, né, e córregos, nascentes, lagoas, tudo são considerados áreas de preservação permanente. Tá joia. Né, essas podem ser utilizadas, né, assim, que na verdade há um conflito, assim, que as pessoas acham que não pode fazer nada nessas áreas, e aí por Sim. isso a questão da não preservação. Mas, assim, há um uso, sim, permitido dessas áreas, que desde que atenda a utilidade pública e interesse social, né, e que ofereça baixo impacto ambiental. Então, assim, é possível, sim, fazer uso dessas áreas. E aí, assim, como usar, né, essas áreas? Implementando os SAFs, que é os sistemas agroflorestais, não sei se vocês conhecem, né, que é uma possibilidade de trabalhar a agricultura aliada a plantas, né, a árvores nativas e árvores frutíferas. Então, essa é uma possibilidade de trabalhar essas áreas, que ela não precisa ficar totalmente sem produção, né, que as pessoas colocam muito. É possível aliar, sim, a questão da sustentabilidade de produção. Também, né, uma coisa que potencializa essas áreas é a preservação das nascentes, e tendo isso, né, um SAF implantado, tendo uma água preservada, fomenta também o turismo de base ecológico, né, que também gera retorno financeiro para o agricultor. Então, levando isso em conta, quais são os erros mais comuns que a senhora observa aqui na nossa região? Então, fica até difícil falar, porque são, assim, inúmeros erros, né, aqui na nossa região. A começar pelo desmatamento, né, desenfreado que a gente vem enfrentando, né. A nossa história, desde
o início da colonização já foi uma história de devastação ambiental, e aí, né, nos últimos anos, como a nossa cadeia produtiva, que é monocultura, e aí uma coisa, né, que é boa, que é o preço do café está em alto, os agricultores comemoram, mas tem duas questões aí, né, que são colocadas, que o crescimento não é aliado à preservação ambiental por causa da nossa cultura mesmo, né? E aí eu até fiz alguns tópicos aqui, porque às vezes me dá uns brancos, assim, sabe? Eu tenho um problema que chama fibromialgia e esses dias eu tô muito atacada, a gente dá uns brancos, eu até peço Não, tudo desculpas a bem, tá vocês. joia. E aí, assim, ocorre muita a supressão né, isso que eu já falei da vegetação, tanto nas áreas de que deveria ser de reserva legal, quanto nas áreas de APPs. E aí, assim, não respeitam, né, na verdade, não seguem na verdade, até por falta de conhecimento mesmo, eu acredito, sabe? Às vezes, de não saber os passos para fazer a conduta correta dos usos, né, da propriedade. Né, que, igual eu falei do CAR, né, que é um instrumento aliado do agricultor, e muitos não utilizam, né? Acho Sim. até por falta de conhecimento mesmo. E aí, assim, uma outra coisa que eu vejo também é o uso excessivo de agrotóxicos, né, que contaminam os lençóis, contaminam as águas. E uma coisa também que a gente ainda, o Manhuaçu tem passado por essa discussão, né, não é um problema local de Manhuaçu, é um problema, na verdade, mundial, que é não ter um plano de manejo para os resíduos e embalagens, né, que também é um problema que afeta diretamente a função social da propriedade. Tem mais alguma coisa dentro dessa pergunta? Teria sim, no caso dessas pessoas que já infringiram essa lei e ela já teve alguma multa ou sanção sobre isso, como que ela poderia proceder quanto a isso? Ah, sim. É na mesma pergunta, né? Isso. Então, novamente, vocês veem que aparece muito a questão do CAR, né? Se já tiver irregular, né? Se já aconteceu de levar uma multa e tudo. Assim, a primeira coisa é verificar no CAR se as áreas de preservação permanente e as APPs estão corretas, né? Verificar, fazer um estudo do CAR, e para poder ter argumento também, né? Para falar se houve um desmatamento ilegal ou se está dentro do permitido. Também pode solicitar a adesão ao plano de recuperação ambiental, que é para compensar as áreas, né, que foram destruídas, que foram impactadas, e aí pode pedir essa adesão ao PRA, né, que é Programa de Recuperação a Áreas Degradadas, sem sofrer sanções imediatas. Ao você dar entrada no PRA, você meio que confessa a sua culpa, e aí, assim, dá para pensar no que dá para ser feito junto ao órgão. Pode incluir também espécies nativas, cercamento de nascentes ou compra de cotas de reserva legal, aderindo ao plano de recuperação. Isso tudo você faz dentro do site. Uma coisa importantíssima também é a busca de apoio técnico, né? Tanto de parceiros locais, sindicatos, Emater, ou até mesmo de uma consultoria, né, ambiental, para que possa
dar as orientações cabíveis e fazer um diagnóstico também para a recuperação da área degradada. E uma outra questão muito importante é a negociação com o órgão ambiental, porque uma vez que você mostra boa fé, né, e diz que aderiu ao plano de recuperação ambiental, o produtor já meio que sinaliza, não, eu fiz a cagada, mas, desculpa a palavra, mas vai dar para consertar, vai dar para a gente, eu estou disposto, né, qual que é o meu, assim, o que dá para a gente construir, o que dá para fazer, e aí é isso. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriel Dimitri. É uma honra estar aqui podendo te entrevistar e eu estarei fazendo as últimas perguntas para você. Existe algum tipo de benefício ou ajuda do governo que a pessoa que preserva esse meio ambiente da propriedade? E se tiver esse benefício, como ele poderia conseguir esse benefício? Então, tem sim. Tem vários benefícios. Um eu já citei, né, que é o CA. O outro é adesão ao PRA, né, que isso que eu já falei anteriormente, né, que permite regularizar a situação, né, a situação que houver multas e também permite estender as vantagens, né, como isenção de embargos e até o tempo também, né. Também existe um muito importante que é o PSA, né, que é o serviços por pagamentos ambientais, né, por serviços ambientais, que é o PSA, né, que é um programa que, assim, eu penso que seria muito viável para a nossa região, porque a gente vive num mundo capitalista e o povo falou que é dinheiro, o povo já, proteger uma mina, que isso, proteger mina, isso é bobagem e tal, mas falou que ele vai receber por aquilo ali, ele já pensa, opa, mesmo que seja um pouquinho, né, que seja só simbólico, mas a pessoa já começa a pensar, não deveria ser assim. Mas é um programa que, assim, ainda é pouco conhecido. E aí, assim, como que acessa esse programa, né? É necessário escrever, né? Procurar sempre abrir editais. E aí se escreve nesse edital. E uma coisa que precisa para concorrer a esse edital é ser inscrito no cadastro ambiental rural e a comprovação de boas práticas. Então, é um programa bem bacana, assim, mas ele ainda é pouco conhecido. E também tem créditos, né, créditos rurais que beneficiam a área, pessoas que trabalham com a preservação, né, que é o Pronaf Agroecologia, o Pronaf Floresta, Pronaf Sustentável, que tem juros menores e prazos maiores, né, para quem investe em produção sustentável. Então, assim, esse também, para mim, é fantástico, só que ainda é pouco acessado pelos agricultores. O Pronaf Floresta, por exemplo, né? Quem é aqui da nossa região de ouvir falar? Né? Não sei se é de conhecimento de vocês que o Pronaf é um programa para fortalecimento da agricultura familiar, né? E aí dentro do Pronaf tem essas linhas, né? Aí tem Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, e aí foi lançado nos últimos anos esse Pronaf. O Pronaf é a agroecologia, que é a agroecologia que trabalha a agricultura
visando não só o meio de sustento, mas toda a vida ali que tem em torno, dentro da propriedade, né? Desde a questão do tratamento com a família, a questão, na verdade, a agroecologia trabalha a agricultura como um todo, não enxergando só a terra como uma função de produção, mas enxerga como uma ligação mesmo dos seres vivos, da natureza, o meio ambiente e o ser humano. Então tem esse Pronaf, tem o Pronaf Floresta e o Pronaf Sustentável. E aí esses são alguns benefícios. Ah, beleza, muito obrigado. Quais práticas simples, também dando a sua opinião, que os produtores de café da nossa região aqui podem adotar para cuidar do solo e da água, mas sem prejudicar e evitar esses problemas de erosão? Então, a gente que trabalha com agricultura alternativa, né, tem várias a gente chama de tecnologias sociais. O que são essas tecnologias sociais? Tecnologias de baixo custo que dá para qualquer agricultor implantar na sua propriedade. Embora aqui a nossa regional é uma regional toda da agricultura familiar, né? Temos poucos proprietários de grande porte, e aí assim, mas porque a gente diz que os proprietários de grande porte que eles têm maquinários, né? Têm outros instrumentos para conseguir viabilizar, por exemplo, uma caixa seca na sua propriedade. Eu não sei se vocês entendem o que é a caixa seca, que é aquelas caixas que ao longo das estradas vão fazendo, as prefeituras fazem, também é muito feito em estrada de lavoura, que aí faz no canto, né, observando o lado que a enxurrada vem, e aí essas caixas são feitas para segurar a água ali, evitar a erosão e fazer com que a água infiltre, demore mais, né, o processo de infiltração no solo, garantindo assim quando tem um período de seca mais prolongado, né, essa água ajuda ali na infiltração, mantendo os cultivos ali mais viçosos, né, porque tem a concentração da água ali sendo absorvida aos poucos. E aí, mas assim, essa é uma das tecnologias sociais, né, de preservação de solo e água. A gente tem também o terraceamento, né, que é feito na lavoura, que é degraus, né, assim, não sei se para vocês, não sei se são filhos de agricultores, de repente vocês nem entendam assim do que eu estou falando, mas assim, depois se tiverem curiosidade podem pesquisar lá, terraceamento, como se fosse degraus, né, que aí quando a chuva vai caindo na lavoura, ela não vai levando os sedimentos, ela vai fazendo com que a chuva, as enxurradas percam a velocidade ali no trajeto, né? Também tem os cordões de contorno, que antigamente o povo falava muito, as curvas de nível, que é uma curva, né, que faz com que a água também desça com menos intensidade e também faz a questão da infiltração no solo. Falei da caixa seca, que é a caixa de contenção, terraceamento e curva de nível. Tem também uma tecnologia que chama barraginha, que é muito, muito legal, assim, também, que a gente até já tem um projeto para trabalhar aqui agora no início, depois do meio do ano, aqui na nossa regional, que é fazer pequenas, chama barraginha, mas é como se fossem umas bacias, é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, e que tem a mesma função, segurar a água nos tocos de morro, né? Tem um estudo técnico, né, para ver aonde que é o deságua da enxurrada, e aí vai fazendo pequenos poços ao longo do terreno. E aí o que isso
Isso contribui para infiltração de água no solo, né, com mais demora, né, fazendo com que ela caia lentamente no lençol freático, abastecendo o lençol freático durante a seca. E também ajuda na questão do assoreamento dos rios, porque não leva sedimento para os rios. E ajuda também na questão da enchente, porque à medida que a água vai parando, né, nas cabeceiras, por exemplo. Eu sou aqui de Lisboa, por exemplo, quando chove aqui, o povo lá mais de baixo Ponte de Silva, o Aço já fica meio desesperado, o rio vai encher e tal. E com essa tecnologia das barraginhas, evitaria essa coisa das enchentes, porque a água ia ficando segura nas cabeceiras, até chegar no rio seria em menor quantidade. Aham. E só para complementar essa última pergunta agora que eu vou fazer, vai ser um complemento dessa outra. Você conhece algum produtor aqui na região que produz bem e consegue preservar a natureza ao mesmo tempo? E como que eles estavam fazendo isso? Sim, sim, conheço. Eu, eu atuo numa ONG que chama Rede de Intercâmbio e Tecnologias Alternativas, que trabalha com esse público mesmo, com agricultores que trabalham num viés, né, fora do viés convencional, né, que é a agricultura do agrotóxico, dos insumos, né, e digo que é possível sim produzir. Inclusive temos agricultores que já trabalham com as sementes crioulas mesmo, né, que não são as sementes transgênicas. E como que eles trabalham, como que eles desenvolvem isso? É através disso que eu já falei um pouquinho, da implantação dos SAFs, né, que são sistemas agroflorestais, da agroecologia, que trabalha um todo da propriedade, aliando as práticas alternativas também de homeopatia na agricultura, das caudas, né, substituição dos insumos pelas caudas naturais, né, biofertilizantes, também as fungicidas, né, que geralmente usa no modo convencional, tem as fórmulas naturais e é possível sim produzir de forma menos agressiva e mais natural. Primeiro, agradecer, né? Muito obrigado pelo seu tempo e toda essa informação, porque eu fiquei muito interessado nesse assunto, muita coisa que você falou aí que eu não conhecia, principalmente essas áreas dos benefícios, né? E, e como você citou a ONG, você poderia passar uma página que vocês têm para seguir, para o pessoal poder acompanhar todo esse trabalho, alguma coisa assim do tipo? Posso sim. Eu posso compartilhar no WhatsApp com. Claro, pode sim. Nós divulga pro pessoal. Tá, vai ser uma honra. Faço sim. E é isso. Tem uma rede também, rede agroecológica, que trabalha, né, em busca dessas alternativas para a agricultura. Tá, joia. Muito Tá, obrigado, Jana. tá? Muito obrigado, tá? Tenha uma boa noite. Muito obrigado por dedicar Eu esse tempo conosco. agradeço e desculpa qualquer coisa. Obrigado. Tchau, Tranquilo. tchau. Obrigado.